para você que a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito venha sobre a sua vida, onde você se encontra. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por mais um dia estarmos aqui juntos, para desfrutarmos desta presença, para sermos direcionados pelo Espírito Santo, para podermos provar e ver como Ele é bom, para ouvirmos a voz do Eterno. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pela sua vida, eu abençoo o seu dia, eu abençoo este dia 30 de março, sim, dia 30 de março. Bendito seja o nome do Senhor, que o fogo do Espírito venha consumir tudo aquilo que não provém de Deus em si, na sua vida, ao seu redor, que as águas cristalinas e purificadoras do Espírito Santo venham lavar, e eu invoco lavar tudo aquilo que não provém do Senhor em nós. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o seu dia, que você tenha o melhor dia que já teve até sempre. Agradeça a Deus e leve a sua cabeça para os céus e olhe para aquele que o criou. Amém? E hoje o título da nossa mensagem é Através das provas. Aqui Isaías 48:10 diz o seguinte: Eis que te purifiquei, mas não como a prata, purifiquei-te na fornalha da aflição. Talvez este não seja aquele versículo que nós gostamos tanto de ler, não é? Ou seja, o tema dele, não é? Através das provas. Quem é que gosta de passar por provas? Quem gosta de passar por provas, mas assim como diz claramente, como a palavra é, provas, não é? Quando você vai para a universidade, para a faculdade, para a escola, toda a gente tem que passar as suas provas, não é? Para chegar ao final do ano e passar. E a vida também é assim. Em especial quando você está a andar com Deus, você vai subindo de fé em fé, de glória em glória, e você vai ter que passar pelas provas. Nós passamos por provas, só que às vezes nós não entendemos as provas. Só que à medida que nós nos submetemos, que nós passamos por elas e não desistimos de as concluir, não desistimos de nos esforçar para passar por elas, nós vamos sendo recompensados por Deus. Mas no meio do fogo, não é? No meio do fogo, como diz aqui, proveite na fornalha da aflição, no meio do fogo da aflição, nós muitas vezes não percebemos o que é que se está a passar, mas a minha oração hoje é para que os seus olhos espirituais se abram. Talvez você que está aí desse lado, você talvez esteja a passar por algo, parece que está a ser, parece que é um fogo, você não está a conseguir controlar e você vê que isso é mais forte do que as suas forças. E uma coisa interessante aqui neste versículo é: eis que vos purifiquei não como a prata, mas provei-te na fornalha da aflição. Então isto é um detalhe muito importante, porque a fornalha queima e às vezes ela aflige-nos e nós não entendemos o que estamos a passar. Então daí eu estar a profetizar na sua vida discernimento, sabedoria, e você também deve orar para pedir isso a Deus. Então, aqui um prisioneiro, após ser liberto de muitos anos forçados, onde ele esteve sem uma Bíblia, não é? Mas ele alimentou-se espiritualmente de passagens das Escrituras que memorizou desde a sua conversão, quando ainda era menino, ou seja, alguma coisa ficou no coração dele. E uma que ele mencionou foi o Salmo 66. E essa é uma passagem maravilhosa, não é? O facto do Davi, não é? O salmista não ter reconhecido nenhum motivo secundário, ele começa no versículo 10 e diz: Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinastes como se afina a prata. Então, a prata e o ouro, para serem trabalhados, não é? Eles têm que passar pelo fogo, é a forma deles derreterem para ganharem uma nova forma. No versículo 12 diz assim: Fizestes com que os homens cavalgassem, olha aqui, este salmo é poderoso. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passámos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Trouxeste-nos a um lugar de abundância. Então houve ali uma passagem, houve ali uma prova,
houve ali uma prova que foi dolorida, que não é fácil, não é? Imagine só, eu às vezes leio este salmo e fico assim impactada com esta escritura que diz: fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Imagine, consegue imaginar homens a andarem de cavalo em cima da sua cabeça? Imagine só a tribulação que não deve ser. Imagine o barulho. Agora neste momento, talvez você esteja a passar por isso na sua vida. Eu já passei por isso na minha vida. Senti, parece que é um barulho, os cavalos, parece que vai estar ali a haver uma tribulação interna e você não entende o que é. Mas se você entregou a sua vida ao Senhor, se você sabe que Ele é o seu único Senhor, o seu único Salvador, você está nas mãos dele, e independentemente dessas cavalgaduras, não é, que estejam a passar pela sua cabeça, independentemente se você está a passar pelas águas, aquelas águas, como eu falei aqui há uns dias numa das nossas mensagens, que você está a sentir tão afogado que parece, eu já passei por isso por essas provas de estar assim a sentir-me tão sufocada, de eu só me sentir bem com a cabeça para cima. Então isso muitas vezes pode ser ataques na altura, e agora aqui Deus colocou algo no meu coração, é por isso que nós precisamos de pedir discernimento a Deus. Então, um dos motivos pode ser Deus, sim, mas outros motivos pode ser também um espírito de Pitom que sufoca, que vai sufocando. E na altura que eu passei pela prova não estava a ser refinamento, quando eu tive essa sensação, assim, uma das vezes, era um ataque mesmo de Pitom, que estava-me a trazer aquele sufoco. Mas outras vezes foi Deus, sim, foi Deus. Então, mas independentemente do que nós passemos, Deus sempre nos dá e promete livramento. Ele prometeu que não nos deixa nem nos desampara. Mas quando nós passamos pela prova, como eu disse, assim, quando você termina a sua faculdade, você faz as provas todas necessárias, é difícil, sim, o tempo de estar ali na faculdade, eu sei o que é isso, nós temos de estar ali a estudar, temos de estar empenhados, temos que esforçar-nos imenso, mas as provas da vida são muito mais dolorosas, inclusive, que a da faculdade, não é? Mas quando você passa, Deus leva você a um lugar de abundância. O que é que acontece quando você termina as provas da faculdade? Você fica feliz, já concluí. Por exemplo, até alguma coisa simples, tirar a carta de condução, você ter uma conquista pessoal pela qual você teve que se provar, teve que fazer algum esforço, você depois fica animado. Você fica leve, você olha e diz assim: bom, já consegui, mais uma etapa concluída. Isso traz alegria ao seu coração. Mas com Deus leva-nos a lugares mesmo de abundância e de prosperidade. Então, veja lá o caso ali de Jó. Jó não sabia de nada, não sabia que o Satanás pediu a Deus para o provar, não é? Ele não sabia que Deus deu permissão a Satanás para atacar a vida dele, só não lhe tirar a vida. Mas mesmo assim, ele não sabendo, contudo, Jó, quando perdeu tudo, ele não disse, Jó não sabia, mas ele não disse: o Senhor me deu e o diabo tomou. Presta atenção, Jó era tão fiel a Deus que ele não atribuiu a culpa para o diabo. E muitas vezes, eu agora dei-lhe 2 exemplos, por isso é que eu digo: peçam sabedoria a Deus, peçam discernimento a Deus, porque muitas vezes você está a atribuir uma culpa ao diabo e o diabo não tem culpa. Às vezes até nós mesmos estamos a ser provados para ser aprovados. Muitas vezes até estamos a passar por certas e determinadas coisas, de coisas que nós plantamos. Mas aqui hoje estamos a falar de provas de Deus. Então, Jó não disse: o Senhor me deu e o diabo tomou, mas ele disse o seguinte, e está em Jó 1:21, o Senhor me deu e o Senhor tomou. E aí ele ainda disse assim: bendito seja o nome do Senhor. Ele abençoou o nome do Senhor. Que afirmação poderosa. Então, quando nós estamos feridos, é importante nós nos lembrarmos que o Senhor permitiu com propósito. Eu repito, se você está nas mãos de Deus, se você se entregou nas mãos de Deus, acredite que tudo há um propósito. Até os seus livramentos têm um propósito, porque você vai testemunhar a outras pessoas. Um teólogo do século XIX, Edward Pusey, que disse muito bem: Deus não tira as nossas tribulações ou nos carrega através delas, mas através delas Ele nos fortalece. Este é o olhar que você tem que ter, porque quando você ultrapassa certas e determinadas provas, você vai sair de lá mais forte, você vai abençoar outras pessoas, entende? Então nunca se trata só de nós, amém?
Posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, nosso Deus, Tu estás no controle de tudo o que acontece connosco. Nós sabemos que Tu nos dás bênçãos e às vezes as tomas. Pai, ajuda-nos a entender a Tua vontade, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a superar as provações com alegria no nosso coração, Pai. Ajuda-nos a transbordarmos de sabedoria, do Teu Espírito Santo, ajuda-nos a confiar em Ti, a reconhecer-Te em todos os nossos caminhos, em todas as circunstâncias, Pai, ainda que nós às vezes não compreendamos, dar-nos força, dar-nos graça, em nome do Senhor Jesus, e sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, tenha um dia maravilhoso, cheio da presença.